São essas entradas e saídas que complicam o número de acessos, né? Mesmo de acessos, mesmo que a pessoa entre e saia. A gente faz a Lá na cultura. Lá na cultura, eu sempre operar online. Então aqui, ó, depois ele vai abrir uma barrinha aqui, você vai só diminuir para ver o que está escrito. Não deixa o assim em vermelho escrito. Em verde é só o que entra, que sai e tal. Tá, pergunta em vermelho. Então já pode iniciar. Tá? Posso iniciar aqui. Dá para gravar aqui também. Aqui já está gravando já. Boa tarde a todos. Estamos iniciando então essa palestra cujo tema é consciência ambiental. Por que dessa pesquisa e por que este tema? Em primeiro lugar, nós estudamos conscienciologia e nós, como conscienciólogos, estudamos e temos por objetivo a autoconscientização multidimensional. Quer dizer, o indivíduo tem que se tornar cada vez mais lúcido, com discernimento, em qualquer dimensão. Em qualquer dimensão inclui, é lógico, a dimensão intrafísica, né? Que é o nosso ambiente intrafísico. É o ambiente onde nós vivemos, onde nós ressonamos, e é o ambiente onde nós vamos colocar as nossas experiências, as nossas reciclagens, para que a gente possa, então, melhorar de nível evolutivo. O tema vai tratar especificamente dos nossos relacionamentos, de uma maneira geral, né? Como a lâmina que traz. Da consciência humana com outras consciências humanas, com as zooconsciências, que são os animais, né? Também chamado animal subhumano. Também se estuda, que não será o caso especificamente dessa palestra, estudar o relacionamento com as fitoconsciências, que seriam as plantas, né? Os fatores abióticos, que seria o uso que fazemos do ambiente onde vivemos na questão de ar, de água, de solo, e também faz parte da autopesquisa e do relacionamento de uma consciência ressonada, as relações e a análise das relações com as consciências extrafísicas. Especificamente nessa palestra, nós vamos tratar da consciência humana na sua relação com os fatores abióticos e também na sua relação, alguns pontos da sua relação com as zooconsciências. Mas, na verdade, todos nós nos relacionamos continuamente com todos esses itens, tá? Vocês estão vendo aí na lâmina. Essa é uma premissa básica. Ninguém evolui sozinho. A consciência humana convive com os princípios conscienciais, que na verdade são as consciências, né, humanas, subhumanas e vegetais, e com os recursos naturais expressa sua condição evolutiva. Isso é sério por quê? Porque todo o ato, a gente sabe que tem um efeito, né? Toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e de sentido contrário. Isso a gente aprende na escola, é básico. E, através do paradigma consciencial, nós sabemos que a toda ação, seja ela sejam os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas energias, nós interferimos no meio onde vivemos. Essa expressão, ela é compatível com os pensamentos, então, que a consciência vai embutindo na sua caminhada. Então, analisar a relação que nós temos com os princípios conscienciais
deve fazer parte, com certeza, da nossa autopesquisa. E um outro princípio interessante, que é toda convivência ensina. Toda convivência ensina por quê? Porque o indivíduo ele apenas se autorregula. Nós sempre temos que ter um modelo, nós sempre temos que ter um estímulo. Como nós convivemos com uma variedade de consciências, de temperamentos diferenciados, de formas diferenciadas, em situações diferenciadas, toda convivência que temos com eles, nós fazemos um juízo crítico. Tanto do nosso parceiro, né, seja ele quem for, quanto do nosso comportamento. Então, isso é um fato. Através do exemplarismo, nós temos aqui um processo de estímulo de reeducação continuada. Todos nós, consciências, todas as consciências, têm uma bagagem paragenética. Aqui partindo do pressuposto do paradigma consciencial, que esta não é a primeira nem a última vida. Nós temos uma serialidade existencial e essa bagagem paragenética é uma compilação de tudo que nós aprendemos. E, na verdade, ela representa o que somos hoje. O Código Pessoal de Cosmoética é o que baliza todas as nossas ações. Então, toda consciência tem um Código Pessoal de Cosmoética. Ela pode não ser consciente disso, mas a todo ato, toda ação, ela parte de um princípio, né? Então, ela pode ser pouco ética, mais ética, até chegar a refletir a cosmoética como um todo. O universalismo prático depende, né, sempre do código pessoal de cosmoética desse indivíduo. Então, todo esse conjunto, ele representa a ficha evolutiva pessoal. Então, todos nós, consciências, temos uma ficha evolutiva pessoal. Em todas as nossas pessoas, em todos os contextos e situações, nós nos expressamos, interagimos, convivemos e compilamos na nossa ficha evolutiva pessoal todos os nossos ganhos, todos os nossos avanços, todas as nossas conquistas e também todas as nossas necessidades, né, de reeducação. A proposta dessa palestra é analisar, então, qual é a qualidade da nossa relação com o ambiente. Se nós fazemos uma autopesquisa continuada e nós sabemos que ela tem que ser contínua, nós temos que nos avaliar, analisar sempre com bastante discernimento e bastante cosmoética em relação a nós mesmos, mas a nossa relação com o meio ambiente é um laboratório interessante para que a gente possa se compreender, saber quem somos, quais são os nossos princípios e quais são os nossos valores. Ouvimos falar bastante em sustentabilidade. Então, a sustentabilidade ela é caracterizada pela manutenção da capacidade do ambiente de prover recursos ambientais necessários ao desenvolvimento das sociedades humanas de forma permanente. Na verdade, ela representa o equilíbrio entre os recursos da terra e a demanda humana. Então, nós, como somos aí de sociedades humanas, nós demandamos uma quantidade de recursos no meio ambiente seguidamente, continuamente, diariamente. Então, todos os dias nós necessitamos da energia, nós necessitamos de combustível, nós necessitamos de vários itens para que a gente possa manter um estilo de vida. Então, isso é o que hoje chamamos de pegada ecológica, um indicador simples que avalia o quanto de recursos naturais nós usamos para manter o nosso estilo de vida e padrão de consumo. Existem muitos sites, muitos locais na internet, que apresentam variadas sugestões de cálculo de pegada ecológica. Por isso seria muito interessante que as pessoas pudessem lá fazer. Na verdade, nosso estilo de vida ele vai demandar áreas produtivas de terra e de mar necessárias para gerar produtos, bens e serviços que sustentam esse tipo de vida. Pode ser de uma pessoa, pode ser de uma sociedade específica,
de uma cidade ou de um país. O que nós vemos hoje? Né? Isso a mídia nos traz diariamente. Isso é do conhecimento de todos. O que nós observamos? Né? Desmatamento queimado é o que mais ocorre. Tem aí a questão da Amazônia. Tem o hábito de queimadas em pequena escala. Né? Antigamente as pessoas juntavam seu lixo no fundo dos seus quintais e queimavam, era alguma coisa cultural, habitual, mas se sabe que não é correto. Isso aí vai emitir, né, muito CO2 e vai propiciar a questão do aquecimento global. E também já é do conhecimento de todos. Essa imagem, ela fala por si, né? Aí nós estamos vendo crianças pescando em um rio soterrado de lixo, tanto o solo quanto o rio. Essa imagem nos mostra a integração, a interdependência do ser humano com os bens públicos, né? Que é o ar, que é a água, e com o solo. Na verdade, todos nós emitimos uma grande quantidade de lixo. E esse lixo nós estamos vendo hoje, a questão do Rio de Janeiro, né, que é bem pontual, casas erguidas e lixões clandestinos, lixões a céu aberto, a falta de políticas públicas em relação a isso, né? Mas, fundamentalmente, aqui reside na educação do indivíduo, no conhecimento do indivíduo. O que é que ele faz com o seu lixo, né? Essa outra imagem também ela é contundente. Aqui nós temos um rio que já se descaracterizou, né, pela quantidade de lixo. Então aí nós temos um catador no cenário. A questão da poluição é uma questão que já vem vindo acompanhando o homem há cerca de 200 anos. Né? Quando começou o processo industrial, este problema começou a ficar mais sério. E fazer um descarte de material, considerado, entre aspas, lixo, né? Um material que nós já usamos, ou seja, um material descartado. Aqui, essa outra imagem, nós temos a poluição do ar, também por conta, né, da produção de bens, que é amparada, né, pelo nosso consumismo. E aqui nós temos, então, também uma outra imagem que mostra a pegada do ser humano, né? A poluição espacial. Quer dizer, não só solo, ar e água, mas nós também temos um material aí em órbita, né, no espaço, que já foi deixado lá. Há pouco mais de 2 ou 3 semanas, nós vimos uma discussão toda em relação ao lixo que os astronautas deixaram na Lua. Para vocês vejam que a questão do lixo em relação ao ser humano, ela já está extrapolando o próprio planeta. Na verdade, a discussão é a seguinte: o lixo, ou seja, o material que eles não trouxeram de volta para a Terra, que deixaram na Lua, né? Ele é um material, tem 2 linhas, né, que discutem. Uma linha diz que aquele material é documento histórico, etc. e tal, tem que ser resgatado. E a outra diz que aquilo realmente foi um lixo que eles deixaram lá e que, lógico, é um processo completamente antiético, né? De alguma maneira interfere no ecossistema daquela região que ainda é desconhecida. Então, a gente vê corrida espacial, a gente vê já pessoas falando em colonização fora da Terra, porque a demanda de bens de consumo, né, de matéria-prima, ela já está tão grande que um planeta só já está sendo pouco, né, para extrair tudo que a sociedade hoje está necessitando. Então, a questão que fica né, com esse tipo de educação pessoal, ambiental, o que eu faço com o meu lixo que é básico, né? Isso é um problema que nós temos todos os dias. Como é que o ser humano, nessa condição, ele vai chegar em outros planetas, né? Qual é a sua contribuição?
Temos aqui uma pergunta. O termo consciência ambiental se refere a um tipo de consigo ou é um estilo de pensar e agir com o ambiente onde convive, de caminhar? O termo consciência ambiental, consciência somos todos nós, né? É o indivíduo. Mas aqui especificamente, o termo consciência ambiental é o quanto nós somos conscientes do impacto que exercemos sobre o ambiente onde vivemos. Aqui nós falamos em pegada ecológica, mas nós também temos que falar em pegada paraecológica. Né? Que tipo de energias conscienciais nós emitimos? Que tipos de pensamentos, sentimentos nós emitimos? Qual é o nosso campo energético? Tudo isso também cria uma pegada paraecológica. Mas especificamente o termo consciência ambiental é o quanto o ser humano está consciente do seu papel ou da sua relação com o meio ambiente que ele convive. A gente sabe que uma consciência, o primeiro meio ambiente são os seus corpos. Tá? O corpo físico, o emocional, o corpo energético, o corpo emocional e o corpo mental. Esse conjunto de corpos que a consciência usa para se expressar é o primeiro meio ambiente consciencial. Só que para ela poder evoluir, etc., experienciar, ela precisa sim conviver no meio, que é este meio físico que nós estamos nos referindo. Né? Penso que respondi a tua pergunta. Essas figuras, essas imagens que nós mostramos, e isso que eu estou dizendo, né, que numa consciência, o primeiro meio ambiente são os seus corpos, até nós considerarmos o planeta como um todo, nós passamos por vários ambientes que se consideram um macrosistema. O ambiente pessoal, que é o ambiente da consciência, né, dos seus corpos, o doméstico, urbano, rural, planetário e universal. O intrafísico e o extrafísico. E sabemos que nós não vivemos numa dimensão única, né? A consciência, ela transita por várias dimensões. Então, nós temos a dimensão intrafísica e temos a dimensão extrafísica. Todos eles constituem um macrosistema, onde as energias conscienciais se agrupam e se configuram, gerando holopensenes sadios e patológicos. Aqui, holopensenes é um conjunto de pensamentos, é uma mentalidade, é um tipo, ele tem uma natureza que pode ser sadia e pode ser patológica, né? Doentia, que invariavelmente atinge a todas as consciências, independentemente de distância, espaço ou tempo. Então, isso é um fato. E por isso é que é importante nós cada vez mais termos discernimento no sentido de desenvolver essa consciência ambiental. Como nós, consciências, né, que somos atemporais, que somos únicas, que somos singulares, como é que nós nos portamos nos variados ambientes? E qual é a nossa pegada? Qual é o impacto que nós exercemos nestes ambientes? Isso é um elemento que teria que ser bem trabalhado no processo da autopesquisa. Quando nós fazemos autopesquisa, nós temos que fazer uma autopesquisa ampla, abrangente, levando em consideração todas as relações. Né? E a questão ambiental, hoje, ela é uma variável que perpassa a todas as questões sociais. Uma segunda etapa, então, uma questão que fica é se nossa relação com o meio ambiente está sendo, da maneira que mostramos aqui, né? Hoje todos nós estamos repensando de que maneira nós podemos melhorar, de que maneira nós podemos ajudar e de que maneira nós podemos nos reeducar. Não faltam códigos, dicas, informações, questionários que nos questionam da nossa posição. Né? Por exemplo, você usa o descartável, você separa seu lixo. Vimos há pouco tempo aqui no Japão, os indivíduos separam o seu lixo em 11 naturezas, né, diferenciadas. Hoje aqui a gente separa o lixo seco do lixo orgânico.
ou então papel, vidro, metal, etc. e tal. Lá eles já estão em 11 categorias. Então vocês vejam que o processo da seleção, da valorização e da compreensão de que aquele material, ele custou para ser extraído, ele custou para ser manufaturado, ele chegou às minhas mãos, ele sai das minhas mãos e ele pode sim ir para o processo de reciclagem. A reciclagem hoje é uma coisa bem conhecida. Mas nós temos que nos questionar sobre a pré-reciclagem. Reciclagem é quando eu já tenho material e posso, então, colaborar com o ambiente ou com aqueles trabalhadores, os catadores, os recicladores, para que eles possam, então, ter um ganho pessoal. A questão que fica é a pré-reciclagem. O que é a pré-reciclagem? A pré-reciclagem é quando, no momento que nós, consumidores, vamos comprar, nós temos que pensar se aquilo que eu estou comprando chegou ali de que maneira, porque etapas passou, e depois de usado, de que maneira ele vai ser encaminhado, por quais etapas aquele material vai passar. Então vocês vejam que a lei não é esforço. Nós temos que cada vez mais a vida, a sociedade de uma maneira geral, pelo sistema de vida que está tendo, vai nos exigindo cada vez mais que nós compreendamos o bastidor daquele material que nos chega. Nós vivemos em grandes cidades, com grandes supermercados, tá? Então o material chega como que magicamente na prateleira do supermercado. Então nós já pegamos tudo pronto, né? Uma grande fartura, mas hoje nós estamos sendo exigidos de onde veio e para onde vai. Por exemplo, na questão da criança. A reciclagem é uma coisa moderna, não é de muitos anos. No Brasil, nem tudo pode ser reciclado. Né? Agora, a questão da criança, a criança que está chegando hoje, ela tem que ter uma outra educação em relação a isso, em relação ao consumismo de uma maneira geral. Ela, o consumidor consciente. Então, por exemplo, na Evolucim, que é uma instituição conscienciocêntrica, da qual eu sou voluntária, nós já temos um programa de oficinas para trabalhar todas essas questões de consciência ambiental com as crianças. Aqui em Foz do Iguaçu, nós temos a oficina da recicloteca, que já faz com que as crianças trabalhem com material reciclado. Já é uma maneira pela qual elas começam a ter noção de que aquilo tem uma utilidade, aquilo pode ser reutilizado e pode ser útil a elas. Né? Então, desde criança, nós já temos que começar a ser agentes reprodutores ou de temas que elas, porventura, tenham se especializado no curso intermissivo, que é aquele curso que a consciência faz antes de nascer, antes de ressomar, e também já nos tornarmos, né, já que a gente lida, inclusive lida com criança, agentes reprodutores nesses pontos, com os magnos, agentes de lucidez de todas as naturezas. Né? Então, em relação ao meio ambiente, isso para nós é fundamental. Agora, a relação com os animais, que seria uma segunda etapa desses nossos questionamentos. A nossa relação com os animais é ética? Então, as pessoas podem se perguntar, eu não tenho animal de estimação, gosto de todos os animais, então eu penso estar lidando bem com isso. Mas a questão é maior, né? Nesse planeta Terra que nós vimos anteriormente, todos nós que moramos aqui, nós estamos ressomados, renascemos, tanto os animais como nós. Todos nós renascemos com um objetivo, que é o objetivo da melhora do nosso nível evolutivo, do aprendizado. Temos aqui uma pergunta da Márcia de Campinas. O isopor das bandejas de alimentos são recicláveis? Que tipo de lixo é esse? Não, Márcia, o isopor não é reciclável. Ele pode ser reutilizável de várias maneiras.
mas ainda nós não temos. Já existe técnicas de reciclagem, mas fora do Brasil. No Brasil, o isopor ainda não tem. Hoje em dia, a reciclagem de determinados materiais ainda não existem aqui no Brasil. Mas o isopor é comum no supermercado, né? Quando vai se comprar uma verdura, uma fruta, etc., nós temos ali isopor. Aí entra a nossa proposta de consumo consciente. Se nós conhecermos todos os materiais, o que acontecerá com eles depois, nós podemos nos tornar consumidores bem informados e, por isso, mais conscientes. Com isso, evitar de comprar qualquer alimento que venha no isopor, tá? Porque isso vai facilitar. A gente sabe que tem a lei da oferta e procura. Então, o consumidor ele tem um poder na mão, se ele for bem informado, para que ele possa fazer as suas escolhas, né? Não vai deixar de comprar sua verdura, sua fruta, mas vai optar por uma embalagem mais correta, né? Então, a questão do animal, o animal também, junto conosco, seres humanos, né? Ele está no planeta para também evoluir. São consciências como nós, ainda subhumanas, mas já tem o que se considera um status moral. Né? Os animais sentem, os animais planejam, os animais têm determinadas capacidades, têm determinadas habilidades, eles têm uma gama de emoções. Né? Quem convive com o animal sabe, é só observá-los. E hoje a etologia, né, que é o estudo do comportamento animal, está nos trazendo cada dia mais informações sobre este tema. Então, nós temos animais como os grandes primatas, o cachorro, o porco, eles têm uma capacidade, uma habilidade que está sendo estudada cada vez mais e sempre nos surpreende, né? Então, por isso, os animais eles fazem parte da comunidade moral, eles têm status moral. O status moral é dado pela capacidade de sofrimento física e mental, né? Eles sofrem dor física e psíquica, o que cria obrigações éticas perante eles. Eles merecem respeito por sua capacidade emocional e social, direito a não sofrer, a vida, a liberdade, direitos inatos e não relativos ao que ele pode oferecer à humanidade, e ele é alguém e não alguma coisa. Por que isso está posto aqui? Por que isso está dentro da nossa consciência mental? Porque fora o nosso noção, que é o primeiro ambiente da consciência, tudo fora a nossa consciência especificamente, ela faz parte do meio, o animal faz parte do meio, independentemente se temos no nosso meio doméstico ou não. Por uma questão religiosa, se acreditou por muito tempo que o homem, né, ele era a imagem semelhança do Criador, então por isso todos os elementos, os seres vivos restantes, eles existiam e tinham sido criados para satisfazer as necessidades do homem. Este é o paradigma religioso. Depois, o paradigma científico, Descartes nos trouxe a ideia de que se penso existo, também se penso tem um status moral. Nisso, os animais foram deixados de fora. Então, por muitos anos, o animal foi considerado uma máquina, né? Ele não era senciente. Considerava-se que o animal não sentia dor. Então, por não sentir dor, não ter dor nem física nem psíquica, ele sempre foi manipulado e foi tratado como uma coisa. Isso passou por muito tempo. Sabe-se hoje que eles têm muito mais que só a sensação de dor, seja ela física ou psíquica, né? Eles têm uma inteligência muito interessante, dependendo da espécie, eles têm determinadas habilidades. Pela condição do paradigma consciencial,
nós sabemos que ninguém possui nem é dono de consciência nenhuma. Né? A consciência, ela possui o corpo e nem é dona do seu próprio corpo. Né? Ela se utiliza dessas próteses, desses corpos, para poder se manifestar nas dimensões. A consciência animal é a mesma coisa. Agora, usamos a palavra dono, né? Usamos a palavra dono, não existe uma outra palavra mais apropriada, mas nós não somos donos de consciências, nós somos parceiros de evolução. Consciência também não é recurso natural. Quando nós falamos em recursos naturais, nós nos lembramos de água, de ar, de solo, de animais e vegetais. Tanto os animais quanto as plantas são princípios conscienciais inteligentes que têm uma organização mais rudimentar na planta e mais complexa no animal, e isso muito mais complexa no homem. São etapas de um processo evolutivo. Então, o animal, no caso especificamente, ele não pode ser considerado um recurso natural. Ele não é recurso, ele é consciência. Como consciência que ele não pode ter valor financeiro, ele não pode ser uma commodity. E ele tem direito à evolução. Não muito tempo atrás, nós tínhamos, né, no tempo da escravatura, nós considerávamos que os escravos, eles tinham valor financeiro, eles eram propriedade de alguém, tá? E isso não faz muito tempo, uns 300 anos atrás. Então, vocês vejam que as coisas têm que evoluir. Temos uma pergunta aqui, ó. O direito ambiental, do César Simões do Rio Grande do Sul. O direito ambiental, matéria multidisciplinar e conglobante, está a regular o direito como um todo. É o direito de maior eficácia sobre os demais devido ao grau de prioridade assumido perante. Não tem mais informação, César, mas tu estás falando do direito ambiental. Sim, o direito ambiental está sendo bem desenvolvido, trabalhado, não só a questão do direito, mas de outras linhas, né, de outras faculdades, que a sociedade, de uma maneira geral, está se habilitando para lidar melhor com esses problemas. Né? Então, o direito, como não poderia deixar de ser, ele está à frente, é o que determina ou estuda, né, as regras de convivência e de comportamento. A questão do especismo. Quando nós falamos, né, na lâmina anterior, a gente pensa, bom, se falou em escravatura, questão de racismo. Aqui nós falamos na questão do especismo, é o preconceito e discriminação com base na espécie, exploração de um indivíduo que pertence a uma espécie diferente da espécie humana. Então vocês vejam que o especismo, a nossa relação com os animais, ele não deixa de ser um elemento do processo de racismo. Então, hoje, quando nós pensamos, né, uma espécie superior à outra, elas podem ser superiores na questão intelectual, na questão de habilidade, na questão de proposta, de tarefa, enfim, múltiplas, mas não na questão de ser senciente, quer dizer, tanto nós quanto os animais sofremos a dor física e a dor psíquica, então por isso todos nós temos o estado moral. Se temos o estado moral, tanto o direito, aí como falou o César Simões, o direito também estabelece, né, a questão da ética. Temos deveres éticos em relação a eles. O direito dos animais, especificamente, ele foi promulgado em 1978, vocês vejam que não é há muito tempo, né? 30 anos. É muito bom. Para consciências que nos acompanham há milênios. Então, a relação que se tem com os animais, de várias relações, nós poderíamos fazer uma taxonomia ali de 50 tipos ou mais de 100 tipos. Eu trouxe apenas 3. A que nos está mais perto de nós é a questão do animal comida. Tá?
Então, qual é a condição do animal como comida hoje no mundo? Existe, então, 50 bilhões de animais por ano, sem incluir os animais marinhos, para servirem de alimento. Então, vocês vejam que são 50 bilhões de consciências subhumanas que são criadas, né? Depois são mortas apenas para a demanda do ser humano, a questão do alimento. Ele não é um recurso natural, né? Como nós já vimos, ele é uma consciência como nós, um processo de evolução ainda menor, mas é uma consciência. Esta autora do manifesto, né, pelo direito dos animais, Schwab, ela calcula que a pessoa que não come carne durante um ano, ela evita a morte de 60 animais. É a questão da demanda, né? Qual é a consequência ambiental? A gente pode pensar assim, bom, isso é uma questão de dieta. A dieta, cada um de nós tem o seu direito de escolher, né? E realmente tem o seu direito de escolher. O que eu quis trazer hoje aqui são os fatos. Essa interdependência que nós temos dos animais e do meio ambiente, para que a gente compreenda como é que as coisas se processam. Né? Qual é a consciência ambiental dessa dieta carnívora, especificamente? Qual é a pegada ecológica? A pegada ecológica é o que demanda a existência e a criação de gado exatamente para este fim. Qual é a consequência ambiental? Quando se fala em consequência ambiental, pessoal, nós estamos falando de uma consequência para todos nós, né, que estamos neste ambiente planetário, o ambiente único. A criação, então, a pecuária, né, ela ocupa grandes áreas para pasto, estimulando a derrubada de florestas, onde vivem diversas espécies de animais. Vocês vejam que é o que está acontecendo no Mato Grosso, no Amazônia, os espaços que ontem existiam, que antes existiam florestas, etc., uma vegetação nativa, eles estão sendo desocupados para que seja colocado a pecuária. Porque, lógico, o gado precisa de espaço. A cada derrubada da floresta, e nós falamos antes no desmatamento queimado, nós também temos a exclusão de várias espécies de animais que viviam ali. Então, vocês vejam que é como a derrubada de um dominó. Derruba um, isso tem uma consequência, né, que vai além do que nós pensamos. Ela contribui, essa existência desse gado ali, contribui em 20% para o aquecimento global. Através do quê? Da flatulência dos bois e ovelhas, que no caso é o metano, né, o gás metano, que equivale a 80 milhões de toneladas de gás metano ao ano. Essas 80 milhões de toneladas só no processo da pecuária é a quinta parte de responsabilidade pelo aquecimento global. A demanda de água doce, e para que eles existam e sobrevivam, eles demandam, então, 7 mil litros de água doce, né, para produzir 100 gramas de carne. 100 gramas de carne equivale a quê? Um bife? Né? Um bife. E às vezes a pessoa se alimenta com mais que um bife durante o dia. A produção de cereais, no caso específico, a soja, para alimentação de animais de abate, quer dizer, eles também comem, né? Eles, muita área, muitos hectares são específicos para a alimentação do animal, que vai ser a alimentação do ser humano. Então, essa é a consequência, algumas das consequências ambientais, né, de uma decisão extremamente pessoal. Mas aqui é a mesma lógica, né, da oferta e da procura. É a demanda, é a necessidade humana, é a pegada, na verdade, a pegada humana. Que consequências nós teríamos para o para-ambiente? A consequência para-ambiental. A
a consequência para-ambiental ou seria a pegada para-ecológica desse processo? Esses locais de criação intensivos, abatedores e desmatadouros são considerados os ambientes degradados pelas energias de medo, angústia, pavor, violência e estresse. Então, você sabe que nesses locais onde a criação é intensiva, essas fazendas, fábricas, onde existem os abatedouros e onde existem os matadouros, são ambientes em que aquelas consciências estão produzindo o quê? Estão produzindo energia, né? Assim como nós, elas absorvem energia consciencial, elas modulam a energia consciencial conforme os seus sentimentos, né? E elas expressam e exteriorizam essas energias conscienciais. Então, esses ambientes, eles ficam impregnados pelas chamadas zooenergias, que são as energias expressas pelos animais. É lógico que de medo, angústia, pavor, pela violência que sofrem e pelo estresse que eles vivem, né? A gente sabe que numa criação intensiva, uma galinha, por exemplo, ela vive a vida dela inteira, que não são muito tempo, muitos meses, num espaço de uma folha de ofício, né? Quem se interessar mais pelo assunto pode buscar uma bibliografia especializada que descreve de uma maneira muito realista tudo o que acontece nessas fazendas, fábricas e nesses locais de criação intensiva. Sabemos que esses ambientes são extrafisicamente interditados, né? Os projetores não passam por ali, não podem adentrar aquele ambiente extrafísico, aquele ambientex, porque eles acabam sendo encapsulados pelo tipo de energia que eles demandam. Então, são os chamados ambientes interditados. E os funcionários, pela pesquisa que foi feita, existe uma demanda de funcionários doentes. Doentes porque, além do processo físico, né, do ar que eles respiram, dos elementos que produzem alergia daquele ambiente, eles também assimilam. Vocês vejam, o ser humano tem um campo de energia, ele absorve energia a todo momento e excreta. O animal, por sua vez, naquela situação e naquele contexto, ele também está modulando a própria energia, uma energia de medo, de pavor ou de estresse. Aquela energia está no ambiente, aquela energia vai ser assimilada por aquele indivíduo, por aquele ser humano que lida com eles. Então, se não bastasse o aspecto físico, temos também que observar e pesquisar e admitir o aspecto extrafísico da situação. A questão da assimilação simpática, que nesses casos especificamente são as chamadas assimilações antipáticas, né? Que demandam algum prejuízo àquele indivíduo que fez a assimilação. Os argumentos para toda essa realidade, vocês vejam, né? Nós sempre temos escolhas na vida. E temos escolhas, das mais simples às mais complexas. E nós temos que desenvolver um discernimento cada vez maior para saber o que escolher e por que escolher. E o que é que eu estou sustentando com aquele meu tipo de escolha? Qual é o holopensene que eu sustento com esse tipo de escolha? Atrás de uma escolha vem uma atitude. Então, a todo momento, nós escolhemos os holopensenes sociais que nós queremos manter, e aqueles que nós devemos assistir, e aqueles que nós já não temos mais afinidade. Então, os argumentos existentes sobre a questão de tratar o animal como comida, né? Então, são os argumentos mais simples que comumente se ouve. É porque gosto, é porque sempre foi assim. Se eu não comer isso, eu vou comer o quê? E uma coisa muito interessante, a questão cultural, né? Não sei cozinhar sem carne, então ela vai para a cozinha e ela sabe que a carne é o prato principal
o resto são os acompanhamentos. Então, como cozinhar sem carne? É difícil, né? Dá muito trabalho ser vegetariano, se a pessoa assim decidir. Precisamos de proteína animal, é um outro argumento que é usado, e hoje a gente já sabe que existem substitutos para proteína animal. Já tem grãos muito proteicos, então já tem toda uma pesquisa nutricional em relação a isso, que é de fácil acesso. Essa também é sempre dita, né? Não fui eu que matei o animal, então eu não tenho responsabilidade em relação a isso, né? Alguém fez. Eu cheguei no supermercado e comprei. É um pouco do pensamento mágico, né? Aquilo apareceu na prateleira e eu tinha dinheiro e levei para casa. Fazer o quê? Já que eu não vou mudar o mundo vai ser sempre assim. Todo mundo come e eles foram criados para isso. Então, além destes, se houve muitos outros, né? Se houve múltiplos, são variados os argumentos pelos quais a pessoa tem dificuldade em analisar a sua atitude, né? Se existe uma alternativa, por que não usá-la? Do ponto de vista da ética, nenhuma ação que prejudique um ser humano ou um animal é mera matéria de escolha pessoal ou cultural, do ponto de vista ético. Crueldade e escravidão são imorais e antiéticas por si mesmo. Do ponto de vista cosmoético, é anticosmoético, princípio consciencial, comer princípio consciencial. Isso é fato. Esta questão da ética apenas, né, a gente não leva nem para a questão especificamente da cosmoética, mas da ética apenas. O que acontece é que todas as nossas ações e as consequências das nossas ações, a gente não tem muito conhecimento. Então, o indivíduo, quando ele tem uma necessidade e ele não procura saber se essa necessidade está favorecendo a que tipo de holopensene, essa escolha que eu faço está mantendo. Então, por exemplo, um indivíduo que vai escolher e vai comer a carne todos os dias e vai comprá-la, ele tem que se dar conta que ele está contribuindo, primeiro, para a questão animal, né, que nós já nos referimos aqui, para que ela se mantenha. E com a tecnologia que avança cada dia, ela está se mantendo cada vez mais. Há 100 anos atrás, nós não tínhamos o processo intensivo nem as fazendas fábricas, né? Os animais eram criados para serem alimentos, mas eles eram criados de uma maneira natural. Com o passar do tempo e havendo um lucro cada vez maior na indústria da carne, os métodos foram sendo cada vez mais antiéticos. E hoje nós temos aí 50 bilhões de consciências subhumanas sendo abatidas de diversas maneiras, apenas para demanda alimentar anual, né, das sociedades humanas. E a gente sabe, né, pessoal, que tem muita gente passando fome neste mundo. Tem uma série de perguntas aqui atrasadas. A Camargo pergunta: dentro da Evolucim, há curso de educação ambiental para professores de ensino fundamental? Não, para professores de ensino fundamental não temos. O que nós temos dentro da Evolucim, e a proposta da Evolucim é que a gente seja agente retrocognitor, ou seja, que a gente traga temas e assuntos para que a criança, né, até os 12 anos, ela consiga ter afinidade ou recordar alguma coisa ou se dar conta do valor daquilo ali. Então, é uma reeducação ambiental, especificamente no grupo de oficinas sobre educação ambiental. Nós temos várias outras oficinas sobre autopesquisa, oficinas de bioenergia, nós temos inúmeras oficinas. Especificamente, eu me referi a essas, né, de educação ambiental, que na verdade, no meu ponto de vista,
é o desenvolvimento da inteligência evolutiva. Porque se todos nós, né, as consciências que estão ressomando, que estão chegando, nós que estamos aqui, nós temos uma ficha evolutiva pessoal e nós nos esforçamos para sermos cada vez mais éticos, até sermos cosmoéticos, nós temos que levar em consideração toda a ética das nossas ações, né? Então, é por isso que eu considero que a inteligência evolutiva pode ser desenvolvida, né, a partir também da variável ambiental. É como esta criança que está chegando está fora do ar. Enquanto isso, tu decidir comer ou não comer não muda o caráter da falta de ética em nós, hoje, seres humanos do século XXI, ainda batemos 50 bilhões de consciências subhumanas para a nossa alimentação. Com toda a tecnologia nutricional, né, à nossa disposição, com uma grande quantidade de alimentos, né, à nossa disposição, não somos mais aquele homem que era carnívoro por natureza e por necessidade, porque não tinha alternativa. Como hoje nós temos alternativa, a questão da ética é assim: se nós temos uma alternativa, e essa alternativa é mais ética, e que nós temos e podemos escolher, então será mais ético escolhermos a alternativa mais ética. Né? Então aqui tem uma pergunta do Ulisses. Havia perguntado sobre a ligação entre o princípio da precaução em relação ao para-direito. Ulisses, tu está te referindo, eu creio que tu explicitasse esse princípio da precaução. Seria possível? E, então, é nessa relação, né? Sempre nós temos escolhas, então a escolha, o que escolher, esse discernimento, ele vai pela alternativa sempre mais ética. Então, essa questão da consciência ou animal comida, ela esteve aí no Oscar desse ano, em 2 documentários. Um ganhou o Oscar 2010, que foi a Iniciada de Cove, que foi sobre a matança dos golfinhos, uma aldeia pesqueira no oeste do Japão. E isso ocasionou um protesto do prefeito, e essa semana está acontecendo protestos dos próprios das pessoas que vivem, né, nesse local. O documentário vai começar a passar lá mesmo no Japão a partir do dia 20, ainda todos não sabem, eles querem que não passe, que é um desrespeito à cultura japonesa, enfim. Mas a gente tem que lembrar que nem tudo que é cultural ou legal é moral. E quando a gente lida com a cosmoética, que é além da moral humana, nós temos que ter uma visão mais ampla, né? Por isso, a projeção da consciência, ela nos proporciona, nos faculta para a aculturação. Quer dizer, o indivíduo tem uma visão de fora, uma visão mais discernimento, né? Ele sai da sua própria cultura e tem um discernimento maior para poder fazer uma análise e um julgamento pessoal. O outro é fome, né? E também é um documentário sobre todo o processo da alimentação humana através do animal. Eles mostram todas as etapas pelas quais o animal passa. Existem outros filmes que mostram a realidade, né, e deixariam filmes de terror para trás. E aí as pessoas que se interessaram por saber, bom, aquele alimento que eu compro no supermercado, de onde ele veio, como é que ele chegou ali, interessante seria buscar esses filmes e esses documentários, né? Porque esses pilotos estarão aqui
em condição da gente acessar. Então, um outro papel que o animal exerce na relação com o ser humano, em benefício também do ser humano, é o papel de animal cobaia. O animal cobaia, nós estamos nos referindo à experimentação animal. Então, o que seria essa experimentação animal? É toda e qualquer prática que utiliza animais para fins científicos, né, fins de pesquisa ou didáticos, o que envolve testes toxicológicos, comportamentais, neurológicos, oculares, cutâneos, bélicos, enfim. São dois processos, né? A dissecação, a ação de seccionar partes ou órgãos de animais mortos para estudar sua anatomia, e a vivissecação, que é essa, né? Que aqui está em xebre, é a realização de intervenções em animais vivos, anestesiados ou não. Esse termo significa literalmente cortar um animal vivo. Então, a questão da experimentação animal é uma outra questão que ela é atual. Né? Por quê? Nós, como consumidores, nós consumimos muitos produtos que nos utilizam na experimentação animal. Então, quem é que patrocina essa experimentação animal? São todas essas indústrias que estão aqui relacionadas à farmacêutica, de cosméticos, a bélica, alimentícia, do fundo do álcool, os produtos de limpeza, os estudos de comportamento, né, da etologia, todos eles são patrocinadores desse processo da experimentação animal. Qual é o argumento comumente utilizado? Que é o não necessário. E é necessário que a experimentação com animais aconteça. Um outro argumento é porque não existe nada melhor antes de se passar a experimentação com o ser humano. Esta próxima é muito comum, né? Preferir salvar a vida de uma criança ao invés da vida de um rato de laboratório. Um outro argumento é a facilidade em adquirir animais. Hoje a gente sabe que os animais estão sendo descartados, né? Não é mais um copo plástico, não é mais a PET, né? A garrafa de refrigerante. Hoje em dia o animal é comprado, vendido e é abandonado. Então, o próprio processo de abandono de animais e da questão das zoonoses, as prefeituras recolhem esses animais e esses animais vão sendo encaminhados para essas faculdades que necessitam de animais para fazerem suas experimentações. O abandono, que a gente não vai se referir aqui, é uma outra questão nessa relação entre o homem e o animal, né? Já que a gente está avaliando a eticidade dessas relações. A comodidade do cientista habituado a trabalhar com animais, aqui seria uma zona de conforto, né? É o